Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição mais profunda que tem na história da humanidade. A gente está assistindo, né, de 30 anos para cá, onde todos esses valores que estão aqui há 5.000 anos, desde que o patriarcado se instituiu, estão desmoronando, estão perdendo sentido. E as pessoas estão meio perdidas porque esses modelos não dão mais respostas. E eu fico vendo tudo isso e pesquisando sobre isso e acho fantástico, né? Porque eu acho que está se abrindo um espaço onde as pessoas vão poder experimentar novas formas de viver, onde as pessoas vão experimentar novas sensações, mas tem que ter coragem. Por enquanto, está todo mundo ainda com um pouco de medo. Então, quanto mais eu pesquiso isso, quanto mais eu escrevo, e eu sinto que o que eu escrevo afeta profundamente as pessoas. Eu recebo e-mails pela minha coluna do jornal, pelos meus livros, de pessoas dizendo que mudaram a vida a partir de ler meus livros e começaram a viver com menos culpa. Então, isso tudo, quer dizer, esse feedback, essa troca que eu tenho com o leitor, né? É uma coisa que vai te incentivando mais, cada vez estudar mais, aprofundar, escrever melhor. Quer dizer, é uma coisa que não para, né? Eu acho que a pessoa que mais me influenciou na maneira de eu escrever, claro que os livros têm um pouquinho de diferença do artigo, né? O artigo do jornal eu tento fazer uma coisa mais coloquial, falando com o leitor e tal. Mas tem uma pessoa que eu acho assim, absolutamente fantástica, uma francesa, uma filósofa chamada Elisabeth Badinter. E ela escreve sobre a história das mentalidades, que hoje é minha grande paixão, é essa mudança, né? Como as mentalidades vão se transformando, como as pessoas vão acreditando em outros valores, né? Como se fossem eternos, né? E a Elisabeth Badinter, os livros dela, ela escreve... Quando eu acabei meu primeiro livro, é que eu percebi que eu tive muita influência dela, porque ela cita vários autores e no meio do texto ela vai pegando várias ideias e vai estruturando o texto assim. E eu fiz muito isso também, só que no meu texto, por eu ser psicanalista, eu trabalhei a história das mentalidades, mas misturei com exemplos práticos da vida das pessoas, de clientes ou de amigos e pessoas que me contaram o que estavam vivendo, todas essas áreas, amor, separação e tal. Então o livro alterna a história das mentalidades, como as coisas vão acontecendo, com o que as pessoas vão vivendo hoje. Mas eu acho a Elisabeth Badinter uma pessoa assim, muito importante nessa área. Que ela trabalha com essa questão do patriarcado, do final do patriarcado. Várias pessoas hoje trabalham acreditando que o sistema patriarcal está desmoronando mesmo a partir da pílula anticoncepcional, que foi o golpe fatal nesse sistema, e que a gente agora está no processo de transição que vai demorar ainda algumas gerações para ser concluído. Mas a gente já pode perceber os sinais, né? E que... O que se pretende, o que se supõe é que daqui para frente, desmoronando o sistema patriarcal, venha uma sociedade de parceria entre homem e mulher. Mas, de qualquer maneira, o mais importante do fim do patriarcado, que eu acho que está ocorrendo, é as pessoas poderem experimentar novas formas de viver. Isso, sem dúvida, né? E vários autores também me influenciaram, pessoas que trabalham nessa linha, questionando esses modelos, né? Quando eu estou numa palestra, é como se eu saísse de mim. É uma coisa tão fantástica. É assim, por exemplo, posso estar com um problema sério para resolver. Na hora que eu começo uma palestra, é como se eu entrasse em alfa. Não sei nem como que é entrar em alfa, nunca entrei, eu acho. Mas imagino que seja assim. Quer dizer, é como se tudo saísse, né? Ficasse só aquela emoção de estar podendo falar para as pessoas, discutir ideias com as pessoas. Quando eu escrevo um livro,
absolutamente emocionante também, né? É uma criação contínua o tempo todo e você saber que as pessoas vão ler aquilo e de alguma forma vai afetá-las, né? Vai afetar a vida delas. E o programa de rádio foi muito legal, foi uma experiência que eu nunca tinha tido. No início eu me achava meio ridícula de falar para um rádio, um negócio, um microfone, ficar falando sem ninguém estar me vendo, né? Aí depois claro que você começa a entender que tem uma porção de gente te ouvindo ali, que você não está falando sozinha. Foi muito bom também fazer o programa de rádio. E eu acho que todas essas atividades em que eu posso... O artigo para o jornal é uma delícia, porque eu sento na frente do computador, fico vendo que inspiração vai me dar, que artigo eu vou fazer aquela semana. Eu acho que eu jamais conseguiria fazer um artigo encomendado. Hoje faz sobre esse tema, eu não consigo. Então a coisa vem, não sei porquê, também não estou nem preocupada como que ela vem, mas o tema que eu vou falar aquele domingo, que eu vou escrever para aquele domingo, surge de repente, aí eu começo a pesquisar, olhar, pensar e construir. Quando o artigo ficar pronto, aí dá uma sensação assim de plenitude, né? Aliás, eu acho que a gente pode ter orgasmo em várias coisas na vida, né? Eu acho que o orgasmo não é só físico, embora o orgasmo seja o prazer físico mais intenso que um ser humano pode experimentar, isso ninguém duvida. Agora, você pode ter orgasmo em várias atividades na vida, principalmente em atividades criativas, né? Então, eu acho muito bom. Eu acho que são todos grandes prazeres, né? Olha, eu sempre fico pensando nessa história que às vezes você escuta assim... televisão é sexo e violência. E sempre se associa sexo à violência. Eu não entendo por que se associa tanto sexo à violência. Evidente que existe um sexo violento, né? Aquele sexo típico do homem patriarcal, aquele que pega a mulher à força. Ou mesmo, quer dizer, como passou essa minissérie Chiquinha Gonzaga, né? Que você vê que a mulher era obrigada a fazer sexo sem vontade nenhuma com o marido. Mesmo que ele não force, só essa circunstância é uma violência. Mas não é disso que as pessoas falam. Elas falam do sexo na TV como se fosse uma coisa terrível. Eu não sei, eu acho que de repente se a transa sexual ou a sensual entre as pessoas for uma coisa bonita, por que não? Eu não vejo isso uma gravidade. Eu vejo sim, se houver violência no sexo, mas se o sexo for trocado com as duas pessoas desejando, com as duas pessoas sentindo desejo, quer dizer, querendo aquilo, havendo uma troca de igualdade, né? Eu não vejo grandes problemas nisso. Eu não acho que seja nada tão grave como as pessoas pregam. Eu acho que a violência, sim, ela é grave. Aliás, mas mesmo em relação à violência, outro dia eu estava assistindo com a minha neta o Tom e Jerry. Gente, como o Tom e Jerry é violento. É uma coisa assustadora. Aí eu pensei assim, aí o meu filho de 3 anos falou assim, mãe, você não viu o Pica-Pau? Eu falei, meu Deus, é mesmo. Então eu acho que a gente tem que repensar, porque muitas vezes as pessoas repetem as coisas porque ouviram falar. Eu acho que a gente tem um hábito de repetir, não pensar. Então, esse filme é violento. Bota o Tom e Jerry, violência. E eu me lembro que eu via Tom e Jerry quando eu tinha 6, 7 anos, adorava Tom e Jerry. É muito divertido, mas é violência da primeira à última cena ininterrupta. É ou não é? É uma coisa impressionante. Eu sou diurna, totalmente diurna. Eu sinto um sono terrível à noite. Aliás, eu tenho um problema que eu não posso nunca um cinema sessão de 10. Que geralmente eu vou dormir assim antes do filme começar. Eu não sei explicar que coisa maluca é isso. Agora, eu em casa às vezes eu fico até meia-noite, mas não consigo trabalhar. Eu só consigo trabalhar de dia, de manhã principalmente. Então é melhor hora. Eu acordo, pode ser por 8 horas, 8 e pouco, aí escovo o dente, tomo café, sento no computador, o computador já está preparado, me esperando. Aí eu vou até a hora que dá vontade. Porque tem uma coisa muito boa é isso também, é você poder trabalhar o tempo que você sente que está sendo bom, que está sendo prazeroso, está sendo necessário para o teu trabalho. Claro que quando começa a se aproximar o prazo de entregar um livro, aí as coisas começam a ficar mais tensas um pouquinho, né? Porque você sabe que tem que entregar naquele prazo. Por exemplo, na cabeceira da cama, né? Que eu tinha que lançar em dezembro, eu queria lançar em dezembro para pegar o Natal e tudo mais. Evidente que a editora não ia me matar, nada ia acontecer. Mas eu mesmo queria lançar em dezembro, porque senão não ia faltar data de lançamento, né? Ia ser complicado.
No final, aí você já não fica sem tempo para nada, já começa a ficar tenso, porque você tem que terminar o livro. Mas isso é um períodozinho que a gente deixa, acaba acontecendo, porque a gente sempre vai deixando para o final. Eu acho que isso é uma coisa meio generalizada, a tendência que as pessoas deixam. Eu acho que é um pouquinho de busca de aventura, né, de emoções fortes, aí você deixa para a última hora. Mas é mais ou menos isso, eu trabalho o tempo todo, tenho os horários que eu atendo meus pacientes no consultório, que o consultório é aqui, eu trabalho tudo junto, meus lugares de trabalho, meu consultório é tudo junto. Então, é assim, e faço meus artigos para o jornal e pesquiso muito, quer dizer, então qualquer tempo livre, se eu não estou escrevendo um artigo, se eu não estou escrevendo livro, nem atendendo meus pacientes, eu estou certamente pesquisando em algum livro, né? Mais ou menos isso. O processo criativo, ele me toma inteira. Eu acordo de madrugada com uma ideia, tenho que escrever, de repente tenho que levantar da cama, acender a luz, pegar alguma coisa para escrever, porque aquela ideia apareceu no meio entre um sonho e outro e ela pode sumir, né? Então, quando eu vou escrevendo um livro, eu não tenho a menor ideia do que eu vou escrever. Mas aquilo vai saindo, inclusive a ordem dos capítulos, ou escolher que coisas eu vou abordar. Quer dizer, eu sinto assim, que eu estou querendo sempre passar para as pessoas uma coisa que eu acredito que faria com que o mundo fosse muito melhor. Pelo menos no que diz respeito às relações amorosas, relações afetivas. E a coisa vai saindo. Agora, é uma paixão. Eu sinto que eu descobri, a partir de começar a fazer meu primeiro livro, a grande paixão da minha vida. Me arrependi? Acho que não. Não, eu trabalhei em coisas que hoje, por exemplo, eu não trabalharia em hipótese alguma. Eu fui durante 12 anos psicóloga do sistema penitenciário. Eu atendia os presos, eu autorizava a visita periódica deles ao lar. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais fazer aquilo, nem entrar lá. Mas eu acho que eu não me arrependo, porque durante o tempo que eu fiquei, eu acho que eu aproveitei, eu conheci muitas coisas e tudo mais. Agora, não, acho que não. Eu acho que os trabalhos que eu faço, eu procuro sempre só aceitar trabalhos que vão me dar prazer. Porque a gente vive numa cultura judaico-cristã, aliás, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes, e que todo mundo tem que ficar muito atento, né? Porque a nossa cultura valoriza o sofrimento, a virtude ao sofrimento. As pessoas não dão valor ao prazer, né? E a gente vê pessoas que, de repente, têm uma vida difícil, uma vida sem graça, meio chata, sofrida, e está sempre fazendo aquilo achando que é natural da vida. Eu não acho nada natural, não. Eu acho que a gente tem que se esforçar o máximo possível para ter prazer na vida, em tudo que a gente fizer. Agora, é tão curioso como as pessoas reagem mal, que uma vez eu estava dando uma palestra, isso aliás aconteceu várias vezes aconteceu isso. Eu estava dando uma palestra e comecei a falar da importância de você buscar o prazer. Aí sempre na plateia tem alguém que diz assim, mas a vida não é só prazer, reage assim. Quer dizer, como se incomodasse as pessoas a ideia de ter prazer, né? Aí eu sempre digo a mesma coisa, eu falo, olha, a vida não é só prazer, mas você não precisa forçar. Você tem que ir à fila de banco, você tem que fazer imposto de renda, exame ginecológico, o homem tem que fazer exame de próstata. Já tem tanta coisa na vida que não dá prazer, não é? Por que você... Eu acho que o que você pode escolher, tem que escolher o prazer. E no trabalho, principalmente, porque a gente passa muitas horas da vida no trabalho, e se o trabalho não for uma coisa apaixonante, não for uma coisa muito gostosa, a tua vida vai ser um peso. Foi uma criança que eu sempre contestei tudo. Quer dizer, eu acho que eu já nasci assim contestando, né? Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos, a mãe de uma amiga botou meu apelido de advogada do diabo, porque ela tinha posto as filhas de castigo, e eu lá do térreo, ela morava no primeiro andar, eu comecei a discutir, argumentar, ela acabou deixando as filhas descerem, dizendo, você é uma advogada do diabo. Então, a minha vida inteira, o registro que eu tenho
das pessoas, de eu gostar muito de discutir e contestar muito os valores todos, desde muito pequena. Então, eu acho que isso foi uma característica, uma singularidade, né, minha. A vida toda foi essa questão de não acreditar nas coisas que me ensinavam, né? Primeiro ter que analisar, pensar, ver, discutir, trocar ideia, para saber se aquilo era passível de ser aceito para a minha vida. Acho que foi mais ou menos assim. E tem uma coisa na infância que eu acho assim, fundamental até para tudo que eu acredito hoje e muito meu trabalho também. Quer dizer, eu dou muita importância à amizade, né? E por causa disso, eu acho que eu posso questionar tanto o amor romântico como eu faço. Quer dizer, eu posso tentar, através do meu trabalho no jornal, através dos meus livros, eu estou sempre querendo mostrar para as pessoas que elas pensem um pouco na questão do amor romântico, que eu acho uma mentira, que domina a vida de todo mundo, e as pessoas acreditam que só assim vão ser felizes. E eu percebi que na minha infância já devia ter a semente disso, porque eu sempre dei uma importância enorme à amizade. A amizade foi a coisa mais importante para mim a vida inteira. E às vezes vem recordações, lembranças de alguém perguntando assim, tão impressionada, as pessoas ficavam, como eu lutava pelas amizades e achava importante conservá-las e tudo. Você preferiria um amigo, uma amiga ou um marido? E eu desde pequenininha assim, claro que eu prefiro os amigos. Então isso é uma coisa assim muito curiosa, que eu acho que tem muito a ver, né, com o trabalho que eu desenvolvo hoje, com tudo que eu acredito hoje, né? Olha só, outro dia eu ouvi o Gaiarsa respondendo para o Boris Casoy, o José Ângelo Gaiarsa, que é uma pessoa que eu adoro, eu acho absolutamente fantástica. E ele respondeu uma coisa que eu falei assim, puxa, ele respondeu o que eu responderia se alguém me perguntasse. O Boris Casoy perguntou, você acredita em Deus? Ele falou, não, eu acredito na deusa. Aí eu digo assim, a mesma coisa, eu acho que eu acredito na deusa. Quer dizer, na verdade, dá no mesmo, né? Você pode acreditar, mas as deusas existiram antes dos deuses masculinos, né? Quer dizer, no meu primeiro livro, A Cama na Varanda, eu fiz toda uma pesquisa e foi muito interessante como as deusas, elas eram, assim, reverenciadas, né? Antes de existir o patriarcado. E como as deusas estavam ligadas à fertilidade da terra, à fertilidade do rebanho, e como havia uma sociedade de parceria nessa época. Porque isso demorou muito tempo para as pessoas poderem aceitar, porque eu sempre ouvi, desde que eu nasci, que o homem é violento, que o homem é guerreiro. Depois eu fui descobrir na pesquisa do meu primeiro livro que nada disso, é um maior equívoco. Durante 15 mil anos, 20 mil anos, o homem foi absolutamente pacífico. Eles não encontraram nas escavações, não encontraram fortificações, guerras, instrumentos de guerra, nada disso. E eram as deusas que reinavam, né? E o homem tinha uma preocupação grande com a fertilidade da terra, do rebanho, e a mulher, porque ele nem sabia que ele participava da procriação. Então, durante muito tempo, houve uma sociedade de parceria em que as deusas eram reverenciadas. E aí elas foram destronadas e entraram os deuses masculinos. Então, você me pergunta, você acredita em Deus? Eu falei, não sei, eu acho que Deus talvez também, né? Não sei também se faz muita diferença e aonde faz a diferença. Mas eu achei a resposta do Gaiarsa ótima. Eu sou completamente incompetente para escrever ficção, poesia, completamente. Já tentei, entrei numa oficina de literatura, né? Você tem que escrever um conto. Eu não consigo, eu gosto, o que me interessa mesmo, quer dizer, adoro ler ficção, poesia, mas escrever, para mim, é uma coisa assim fantástica, esse trabalho que eu escrevo. Porque tem uma parte de pesquisa em que eu aprofundo na pesquisa da história das mentalidades. Então, quando eu estou escrevendo um livro, e o pior é que eu estou sempre escrevendo um livro, porque eu estou acabando o livro, já estou começando outro, né? Então, eu acabei de publicar esse livro na cabeceira da cama, já estou começando a pesquisa de um próximo livro que vai se chamar Todas as Formas de Amar. Então, é assim, é como se você fecha a cortina do espetáculo, agora começa tudo de novo para outro. Eu acho que é uma coisa, assim, mais fantástica que existe. É você ter um tesão muito grande pelo trabalho que você faz, né? Então, eu fico sábado, domingo, não importa feriado, eu não tenho a menor preocupação se está sol, se está chovendo, quer dizer, na hora que eu estou sentada, eu ligo o meu computador antes de escovar o dente. Eu sempre digo com as pessoas, gente, olha, eu acordo antes de escovar o dente, eu vou na sala, ligo o computador, porque enquanto eu escovo o dente, ele vai abrindo. Então, eu passo o dia todo quase sentada no computador,
Só quando eu estou atendendo meus pacientes no consultório que não. Eu até quase não leio ficção mais. Quer dizer, eu peguei agora essa semana, teve uma semana aí do Réveillon passado, que eu consegui ler 3 livros de ficção. Porque eu fiz um intervalo, porque sempre eu fico com a sensação de que eu estou perdendo o tempo de ler alguma coisa no meu trabalho. Normalmente, essa palavra felicidade, eu sempre evito usar, ou em palestra, ou qualquer coisa, porque eu acho ela muito vulnerável, né? A questionamentos. Quer dizer, aí a pessoa vai dizer, o que é ser feliz e tal. Agora, assim, eu procuro sempre transformar a palavra felicidade. Por exemplo, eu me perguntaria assim, em vez de você é feliz, eu perguntaria assim, você vive com prazer? Você tem uma vida prazerosa? Aí eu digo para vocês assim, olha, tenho bastante. Eu acho que cada vez mais eu consigo fazer a minha vida do jeito que eu sempre quis ter uma vida, né? Então é muito importante isso. É quando você tem projetos para a sua própria vida e você consegue ir cumprindo esses projetos, conseguindo as coisas que você quer, trabalhar com o que você quer, morar do jeito que você quer. Às vezes não é nem o jeito ideal, você ainda quer mudar alguma coisa, pode ser que consiga ou não, mas está em harmonia com tudo que te cerca, com os amigos que você gosta, ter uma relação legal com os filhos, os amigos sempre importantes, ter uma vida afetiva, amorosa do jeito que você acredita, que você gosta de viver, não é? Quer dizer, então, fora dos modelos, quer dizer, eu acho até que as pessoas vão ver com muito mais prazer o dia que elas puderem viver em sintonia com as suas singularidades. E não dentro de um modelo que foi imposto, que todo mundo aprendeu que aquilo que é ser feliz. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que eu sou uma pessoa que adoro me comunicar. Eu gosto muito de ter amigos e tenho uma questão muito séria na minha vida, que é o meu trabalho, que é uma coisa de... Porque não é só escrever um livro, não é só escrever sobre amor e sexo, eu acho que muitas pessoas podem fazer, mas eu tenho uma proposta nisso, realmente de contribuir para a mudança das mentalidades. Então, como é que eu sou? Eu acho que eu sou assim. Hoje em dia eu privilegio o meu trabalho, é uma das coisas mais importantes da minha vida. E sou apaixonada por ele, como eu sou apaixonada de uma maneira geral pelas coisas que eu faço, como eu sou apaixonada pelos meus amigos, pela minha neta. Eu acho que eu vivo movida a paixões, mas não são as paixões que as pessoas costumam imaginar que sejam as únicas, as paixões românticas. Não, essa paixão eu absolutamente não vivo movida por ela. Eu vivo movida pelas paixões das coisas que realmente me afetam, né? Que é o meu trabalho, meus amigos, meus filhos, minha neta, as coisas interessantes que eu vejo, um bom papo. Eu adoro discutir, adoro conversar, trocar ideias com pessoas interessantes que gostem também, né, de discutir, de trocar ideias. Então eu acho que é isso.